descanso. Vamos orar. Senhor, como foi dito nessa canção, Pai, em Teus braços é o nosso descanso, Pai. Proporciona-nos, ó Pai, um momento de descanso essa noite na Tua palavra. Que nós possamos, Pai, nos desprender de tudo que está lá fora, de tudo que nos preocupa, de tudo, ó Pai, que está nos incomodando, para que possamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Ser com a vida da pastora, Pai, nós sabemos que a Tua palavra já é abençoada, mas vai, ó Pai, cuidando da vida da Tua serva, Pai, vai abençoando, que ela possa transmitir à Tua igreja tudo o que for da Tua vontade essa noite, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Queria deixar para a nossa meditação nessa noite, é uma palavra conhecida que está em Jó, capítulo 14. E enquanto você acha, eu vou, dar alguns avisos. O primeiro é que, em nome de Jesus, o Estevão vai ter alta sexta-feira, amém? Para a glória de Deus, ele já está fora dos aparelhinhos, já está respirando bem, já está mamando bem, já está engordando. Então, engordando já é gordinho, né? Não seria o motivo maior. Mas ele já está bem. Em nome de Jesus, sexta-feira eles vão estar em casa com essa vitória, que é a vitória também da igreja, né? Outra coisa é que eu passei por um momento difícil, né? Que nós descobrimos aí que eu estava com aneurisma no coração. O médico me suspendeu a academia, me suspendeu tudo. E hoje eu voltei para a academia, graças a Deus, não senti dor, não senti nada. E eu creio que isso tudo é para a glória de Deus, né? A gente fica com a sombra, com medo, com a insegurança, mas glória a Deus, está tudo bem. E a outra coisa é que eu quero contar com as orações da igreja. O Gabriel já comprou a passagem dele para o dia 12 de dezembro. Uhul! Em nome de Jesus, ele vai estar aqui conosco, né? Ele tem agendado dia 13 e dia 14 o passaporte. E aí ontem ele já ficou nervoso porque dentro dos Estados Unidos, eles estão faltando funcionários. E na América... É isso aí mesmo, American Airlines. Aí. Né, Islane? Fala aí. Ontem, no final de semana, cancelaram 2.000 voos. Então, ele já ficou preocupado porque ele comprou para Orlando, de Orlando para o Brasil, mas ele está com medo do Texas para Orlando, né? Mas isso aí é só para dar uma força na oração, porque eu creio que Deus já preparou, já permitiu que ele comprasse do dia 12, então ele não vai deixar ele... Eu falei para ele, nem que você saia correndo do Texas até Orlando, mas você vai correndo para lá e pega o seu avião em Orlando e vem embora. Então, hoje é culto da família, a gente queria, né, pedir para que vocês já estivessem orando conosco, que eu creio que ele vai estar aqui esse final de ano e vai estar aqui contando as maravilhas que o Senhor tem feito na vida dele. Amém, igreja? Então, Jó, capítulo 14... Quando eu me converti, foi o primeiro livro que eu li na Bíblia, foi Jó. E eu sei que, por mais que eu já tenha lido ele, essa semana ele falou mais profundo comigo e eu quero transmitir algo que Deus possa estar falando aos nossos corações nessa noite. Lá no capítulo 14, diz assim: como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor nasce e depois murcha, como uma sombra passageira some depressa. É preciso que vigieis uma criatura tão frágil e exijas que te preste contas? Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão de nossa vida. Sabe quantos meses viveremos e não recebemos nem um dia a mais. Portanto, dá-nos sossego, deixa-nos descansar. Somos como trabalhadores braçais, permite que terminemos nosso trabalho em paz. E aí, a partir desse versículo é que eu quero enfatizar a ministração de hoje. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja pobre, com o cheiro da água voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Com o cheiro da água voltará a brotar
e dá ramos como uma planta nova. E aí eu queria falar sobre Jó. Aí você vai entender quem é esse homem lá no capítulo 1 do livro de Jó. Abre lá comigo, por favor, que a melhor coisa a se falar é a Bíblia. No capítulo 1, nós vamos entender quem era Jó e o que aconteceu com Jó. Nesse capítulo 14, Jó estava passando por muitas dificuldades e ele temia a morte, né? Porque Jesus ainda não tinha nem nascido, nem morrido, nem ressuscitado, e ele estava ali pedindo para que, como que a gente poderia mudar um dia, que a morte chegaria. Se ele tivesse experimentado, talvez ele não tivesse com aquela ansiedade ali da morte. Não sei, né? Porque hoje a gente já conhece que Jesus morreu, ressuscitou para nos dar vida e a gente ainda continua com medo. Então, Jó, havia um homem, lá no capítulo 1 diz assim: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Então, chegou um dia lá no capítulo 6, que certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Você presta atenção aí, irmãos. Quem perguntou a Satanás sobre Jó? Deus. Não foi nada que Satanás olhou para Deus e falou assim: ei, deixa eu... Você está vendo esse Jó aí? Deixa eu tocar nele. Não. Deus perguntou para Satanás: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Satanás ainda queria dizer para Deus que Jó era temente a ele porque ele era um privilegiado, porque ele tinha muitos bens, ele tinha muitos filhos, ele era um homem rico, ele tinha toda a mordomia. Então, por isso, ele temia e obedecia a Deus. Aí Satanás ainda que provoca Deus nesse sentido. Só que aí Deus fala: é verdade, mas Jó tem bons... Satanás falou isso. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende sua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Aí Deus fala que pode tocar em Jó, mas menos na sua vida. Aí lá no finalzinho do capítulo 1, no versículo 20, diz assim: então Jó se levantou e rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, o estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Satanás tocou nos seus filhos, né? Ele perdeu todos os seus filhos.
ele perdeu todos os seus bens, todos os seus servos, e ele ainda tocou na sua saúde. Que ele tinha uma lepra lá, uma doença, que ele se coçava com cacos de telha. E aí Satanás fez de tudo para que ele blasfemasse contra Deus. Que fez de tudo para que ele culpasse a Deus em uma coisa, em alguma coisa de errado. E o que me chamou a atenção é quando ele fala que ele raspou a cabeça, prostrou-se o rosto no chão e o adorou. Gente, isso é muito tremendo. Isso aqui é o maior exemplo de fé que a gente tem na palavra de Deus. Que a nossa fé e a nossa esperança não estão nas coisas, não estão nos nossos bens, não estão na condição financeira, mas está na confiança do nosso Senhor. E eu queria motivar essa fé em mim e em você. Porque se Deus testasse a nossa vida hoje, como nós iríamos passar nesse teste? Às vezes a gente tem um exame, né, Wagner, para fazer, e a gente não quer fazer porque a gente tem medo do resultado. Quando a gente tem que não ter medo do resultado, mas entender que independente do resultado, o Senhor vai estar conosco naquela situação. Assim também nas nossas finanças. Às vezes a gente já está endividado, mal recebemos, já estamos murmurando que não vai dar para pagar as contas, ao invés de nós clamarmos ao Senhor e confiar que Ele vai prover todas as coisas. É muito interessante, eu falei para o Gabriel para ele anotar os nomes das pessoas que estão abençoando ele a vir para o Rio. Porque é interessante, tudo que às vezes o Gabriel fala que ele precisa, ele recebe automaticamente uma ligação de uma irmã falando: eu vou te abençoar. Eu queria ter essa fé, irmãos, de viver o sobrenatural de Deus, de colocar o pé sem ver o chão. Foi o que Jó passou. Ele tinha consciência que ele era íntegro e reto diante de Deus, e que nada que estava acontecendo com ele era porque ele havia pecado ou porque ele tinha falhado com Deus, mas que era permissão do Senhor, e que da forma que Deus tinha permitido aquilo, ele não ia deixar ele passar sozinho. Eu confesso que quando eu recebi o diagnóstico do aneurisma, eu entrei em pânico. Eu falei: agora eu vou morrer. Como vai ficar minha família? Como que vai ficar meus filhos? Como se eu pudesse ver alguma coisa depois que eu morresse. É assim que nós somos. A gente tem uma fé muito limitada. E a própria Bíblia já disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos um monte. Olha isso. A gente acha ainda que somos alguma coisa, que temos fé que vai fazer com que a gente vença o dia mal, que vai vencer um diagnóstico, que vai fazer uma falta financeira. Irmãos, Deus quer que a gente tenha essa fé de Jó. Ele disse que nu ele saiu do ventre da mãe dele, e nu ele voltaria para lá. Ao invés dele blasfemar contra Deus, ele adorou. Quando o dia mal tem vindo à nossa vida, o que nós temos feito? Adorado ou murmurado? A gente precisa refletir isso. Que confiança é essa que a gente tem de Deus só quando tudo vai bem? Ou quando tudo foi de acordo com o que nós humanamente planejamos? Às vezes o Senhor permite alguma coisa atrasar, só para ver como nós vamos reagir. Não é que a bênção não vai chegar. Hoje mesmo eu confesso para vocês que eu falei: Jesus, eu não queria estar na pele do Júnior e da Maria. O Estevão ia ter alta amanhã. E aí hoje, quando a pediatra passou, eles pesaram o Estevão emagreceu 10 gramas. Por causa de 10 gramas, ele vai ter alta na sexta. E aí você imagina, claro que é Deus querendo ver a nossa reação, se a gente vai, tá tudo certo, a criança tá boa, já tá tudo perfeito. Como que a gente vai reagir? Eu falei: meu Deus, se eu tivesse lá, não ia fazer nada, irmão. Ele ia sair na sexta. Só que a gente acha que Deus perde o controle de alguma coisa.
O Senhor vê o que a gente não vê, Ele ouve o que a gente não ouve e Ele faz o que a gente não espera. Mas a gente ainda quer dar diretrizes para o Senhor fazer de acordo com a nossa vontade. Então, diante de tanto sofrimento, né? Jó disse que ainda ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Ele dizia pra gente que ao cheiro das águas, as águas é a presença do Espírito Santo. E ainda quando a presença do Espírito vem, ela dá vida e ela jorra água viva que traz esperança pra gente. E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite. Esperança. Esperança que as águas podem estar turvas na tua vida. Que você pode estar cortado. Você pode estar ressecado, amargurado. Mas há esperança para você. Aos cheiros das águas brotarão. E eu queria que você visse uma coisa. Coloca aí, Duda. Por favor. Essa imagem, ela é lá de casa. Fiquei perplexa com essa imagem. Isso aqui é um pé do meu cacto. E esse cacto aqui, ele ressecou. Dá pra ver, não dá? Mas na beira dele ali, ó, ele brotou. Dá pra vocês verem? Que ele seco, totalmente seco, ele brotou um novo cacto. E aí o Senhor, eu fui estudar o que é um cacto, né? E o cacto, ele tem resistência, força e adaptação. Simboliza a persistência por ser capaz de sobreviver a ecossistemas muito áridos e quentes, como desertos, caatingas e cerrados. Dispõe de uma resistência que poucas plantas possuem. Os cactos são plantas espinhentas, pertencentes às famílias das cactáceas, e consegue sobreviver em ambiente extremamente quente, porque ele tem capacidade de acumular água em seus tecidos. E aí o que isso me ensinou? Que o resto daquela água que estava ali naquele cacto seco, ela jorrou e produziu vida ainda. Mesmo seco, talvez você tenha entrado aqui sem esperança, sem expectativa de vida, mas se tem água jorrando dentro de você, que é a presença do Espírito Santo, você ainda pode brotar e dar vida, e essa vida ser vida em abundância. É isso que eu quero que você entenda hoje. Talvez a árvore, você esteja como uma árvore cortada. Cortam-se os seus sonhos, as suas esperanças, a sua alegria, a sua paz. Mas a palavra de Deus promete que tudo brotará novamente em sua vida, se você confiar completamente no Senhor. Eu acredito que Jó, quando confiou em Deus, ele não confiou esperando receber tudo em troca, tudo de volta. Mas ele confiou porque a esperança dele, a garantia de vida dele estava em Deus. Mas ao cheiro das águas voltaram a brotar tudo na vida de Jó. Ele teve os seus filhos restituídos, ele teve os seus bens, seus servos, as suas riquezas, e tudo dele foi restituído. E na minha e na sua vida isso pode acontecer nessa noite. Talvez eu e você precisamos só atentar os pontos cegos, os pontos que estão sendo cortados através de vozes que têm chegado aos nossos ouvidos. Vozes de uma falsa acusação, vozes de uma não adianta mais. Sabe, nós entramos aqui hoje e isso aqui me chamou a atenção lá no capítulo 1 de Jó, que diz assim, ó, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. O Senhor não trata apenas com o indivíduo, mas também com famílias.
Sabe o que me chamou a atenção? Que a salvação é individual, mas o cumprimento do propósito é familiar. Quando Deus chamou Abraão, Ele chamou Abraão para abençoar a sua família, para que a sua família abençoasse as famílias da terra. Ele chamou um indivíduo para cumprir um propósito familiar. Quando Ele chamou Noé, Ele também viu integridade em Noé. E por conta da sua integridade, indivíduo, ele alcançou a sua família. Ele levou toda a sua família para a arca. E assim vai. Outras pessoas na Bíblia também acontece isso. Então você entrou aqui na igreja hoje, talvez como uma árvore cortada, como esse cacto seco, não acreditando mais nos propósitos que Deus tem para a sua família. Ele manda te dizer que Ele quer jorrar água na sua vida, para que você volte a olhar a sua família com um propósito estabelecido por Deus. A salvação é individual, mas o propósito que Deus tem e o compromisso que Deus tem é para que Ele venha salvar você e a sua casa. Então não desista da sua família. Você pode estar lá olhando, ela está seca. Aos seus olhos você está ouvindo essa voz. Não tem mais jeito. Lá em casa nada dá certo. Deus não está ouvindo as minhas orações. Eu já fiz tudo o que eu podia. Eu não sei porque estou nessa situação. O Senhor manda te dizer que ao cheiro das águas voltará a brotar. Mas você, como indivíduo, tem que se levantar na sua casa para que os propósitos de Deus se cumpram lá. E eu gostaria que você ficasse de pé. E o Ministério de Louvor vai entoar esse louvor. Hoje o seu tronco pode estar caído, envelhecido, mas quando as águas do Espírito vierem sobre o seu coração, as pessoas verão que Deus está na sua vida. Por isso, entregue a sua oração ao Senhor nessa noite. Mesmo cansado, sobrecarregado, fadigado, há esperança para você nessa noite. Talvez você tenha desistido de um casamento, talvez você tenha desistido de um filho, talvez você tenha desistido de um sonho que Deus colocou como você, como indivíduo, mas para alcançar o propósito da tua família. Nessa noite eu quero que você feche os seus olhos. E enquanto estiver entoando esse louvor, eu quero que essas águas jorrem aqui na igreja e alcance o meu e o teu coração. Tome posse da palavra de Deus. Ela tem poder de te dar um ânimo novo. Ela tem poder de te dar coragem. Ela tem poder de te dar esperança. Porque vê o que aconteceu quando Deus agiu na vida de Jó. Jó no capítulo 42, 10 diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. Jó, indivíduo, quando ele orava por sorte dos seus amigos, ele deu o dobro de tudo que antes ele possuía. Então você agora, como indivíduo, vai clamar pela sua família. Você vai fechar os olhos e as águas vão surgir aqui neste lugar. E aonde não tem vida dentro de você, eu profetizo que as águas jorrem, trazendo vida e vida em abundância. E aquilo que não florescia mais na tua vida, há poder no nome de Jesus para voltar a florescer. Feche os seus olhos, traga à memória o seu ente querido. E enquanto estiver louvando essa canção, eu creio que o Senhor está visitando a sua casa. Ele está visitando e atendendo como indivíduo a oração com o propósito que você está fazendo nessa noite. Adore a Ele. Aleluia. Feche os seus olhos. Acredita que você veio aqui clamar pela tua família. Ainda que na terra
Podemos voltar a florescer com o cheiro das suas águas. Nós voltaremos a brotar e daremos frutos. É sobre essa palavra que nós queremos sair aqui nessa noite, crendo, Pai, que talvez algum dia alguém nos feriu, alguém nos magoou, nos decepcionou e por isso nós secamos, ficamos amargurados. Mas a água sobre nós nessa noite, e águas de vida
frutificar nos seus corações. Porque sabemos, como Jó disse, que não podes frustrar nenhum dos seus planos sobre a minha família, sobre a minha casa. E isso nós tomamos posse nessa noite, Pai. Que cada coração tenha sido cheio das águas do Teu Espírito. E aonde não brotava mais, Pai, possa ser gerado vidas e que essas vidas alcancem outras vidas. Nós profetizamos isso e como igreja abençoamos cada um que ouviu a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda Ele, que é digno de receber toda a honra e toda a adoração nessa noite.